Gente, é milagre ou são meus olhos? Obrigada, É Lourdes. milagre, é meus olhos que eu estou vendo a nossa amiga, né, Eliane, com a câmera aberta. Ou é meus olhos, que ela nunca abre a câmera. Não, é a fotinha dela. É a Ah, fotinha. ok. Ela não abre Fotinha a câmera linda dela. danada. Linda, Eliane. Olha que bonita. Vamos lá. Meu mozinho chegou, Heloísa chegou. Então vamos lá. Vamos dar andamento. Bom, Boa noite, semana mozinho passada. Delane. Boa noite, mozinho Delane. Boa noite a todos. Boa noite, Marcos. Hoje não tem neto, né, mozinho? Hoje não tem neto, você vai conseguir participar. Semana passada foi terrível com o Bernardo aqui. Mas vamos lá, ó. Semana passada, onde a gente parou? Saulo teve a brilhante ideia de ir na sinagoga de Damasco para começar já a falar de Jesus. Chegou lá, foi recebido por Sadoc, que tentou impedir ele dessa ideia. Mas ele, resoluto que estava, confiante em todo o conceito que ele tinha diante é, daqueles ali, né? Confiante ainda no que ele tinha quando ele era um doutor da lei famoso ainda, ele falou: Não, eu vou falar. Subiu lá na tribuna improvisada e começou a falar. De início, causou uma confusão ali em quem estava presente. Alguns achavam que ele estava brincando, outros achavam que ele estava, é, que ele não estava bem, né? E começaram a questionar aquela fala dele. O doutor de Tarso graceja, afirmavam outros sorrindo, convictos de que o jovem tribuno estivesse buscando maior efeito oratório. Esse aqui foi o último quadro que nós limos semana passada, né? Então ele começou a falar ali sobre Jesus, sobre a visão, sobre o que ele fazia antes e que agora ele não era mais esse Saulo perseguidor, porque ele tinha visto Jesus e ele tinha compreendido a boa nova que Jesus veio trazer. Enfim, foi nesse trecho aqui que a gente encerrou semana passada. E a partir de agora, então, a gente vai daqui, ó. Aí ele fala: Não, amigos, exclamou com veemência, jamais gracejei convosco nas tribunas sagradas. Ou seja, está falando, esse aqui é um local de respeito e eu nunca faltei com respeito. O Deus justo não permitiu que minha violência criminosa fosse até o fim, em detrimento da verdade, e consentiu, por misericórdia de acréscimo, que o mísero servo não encontrasse a morte sem vos trazer a luz da crença nova. Não obstante o ardor da pregação, que deixava em todos os ouvidos ressonâncias emocionais, rompeu o recinto estranho vozerio. Alguns fariseus mais exaltados interpelaram Sadoc, porque sabia que ele era amigo íntimo de Sadoc, né? Então começaram a interpelar ali Sadoc, em voz baixa ainda era um burburinho, né? Quanto ao inesperado daquela surpresa, obtendo a confirmação de que Saulo, de fato, parecia extremamente perturbado, alegando ter visto o carpinteiro de Nazaré nas vizinhanças de Damasco. E imediatamente estabeleceu-se enorme confusão em toda a sala, porque havia quem visse no caso perigosa defecção do rabino e quem opinasse por enfermidade súbita que o houvesse dementado. Ou seja, alguns já tinham acreditado que ele tinha se convertido e estavam achando que aquilo ali seria uma demonstração perigosa da adesão dele aos homens do caminho e à nova doutrina do Nazareno. Outros ainda estavam achando que aquilo era um absurdo tão grande que Saulo estava demente, né? Estava dementado, não estava bom
Não estava nas suas razões, é, de pensamento, né? Vamos lá. Mas ele continua. Varões da minha antiga fé. Falar isso também é o que aquela gente, vocês estão cansadas de me ouvir, né? A gente não tem noção do que seja para eles receber essa frase. Varões da minha antiga fé. Por quê? Aqui eles vão compreender, e não é isso que Saulo está querendo dizer. Eu não sei nem se ele sabe ainda, não sei nem se ele tem noção disso, mas não é isso que ele vai se tornar, né? Ele não vai negar toda a fé dele. Ele vai modificar o entendimento. Mas aqui com essa frase, varões da minha antiga fé, aqui então doeu aos ouvidos daqueles que ali estavam, porque eles entenderam que ele estava negando, né, toda a cultura, todos os ensinamentos, toda a antiga lei, né, que para eles não é antiga, né, para a gente é antiga, toda a lei de Moisés, né, que ali eles estivessem negando isso. Mas ele não estava falando antiga fé em referência a isso, né? Dei uma aguinha aqui, a garganta tá demais. Então, daqui a pouco eu vou começar a tossir. Filha, eu acho que tem que mudar o slide. Ai, amor, peraí. Desculpa. Obrigada, mozinho. Peraí. Né, Eita. Aqui. Foi, Mori? Foi? Foi. Ah, obrigada, Mori. É aqui que a gente tá. Ó. Varões de minha antiga fé. Trovejou a voz do moço tarcense mais incisiva. É inútil tentardes empanar a verdade. Não sou traidor, nem estou doente. Estamos defrontando uma era nova, em face da qual todos os nossos caprichos religiosos são insignificantes. Saulo falou aqui uma verdade que parece ressoar, mas que até hoje a gente não consegue colocar dentro dos nossos corações, né? Os caprichos religiosos são insignificantes. Mas ainda hoje, passados mais de 2000 anos, os caprichos religiosos estão muito, mas muito acima da verdadeira mensagem do Cristo, né? Porque religião, para mim, tá? Desculpa quem pensa o contrário, mas para mim, religião não tem nada a ver com ser cristão, né? Nem com Deus. Religião são caminhos que a gente precisa, bengalas. Ser cristão é outra coisa. Mas os caprichos da religião até hoje, a gente não conseguiu compreender isso, gritam muito mais alto, a letra grita muito mais alto do que a vivência cristã, né? E os caprichos religiosos persistem até hoje. E em nós espíritas também. Muito bom lembrar isso, né? Mas, Elaine, Oi. eu fico assim pensando, sabe, esses caprichos ainda, né, tão infantil, que vem de todos nós. Ah, por exemplo, vamos falar de nós próprios, espíritas, tá? Em todas as religiões, mas nós temos que falar da nossa própria, cada um com a sua. Aí eu acho assim, por exemplo, nós espíritas, muito dos espíritas acreditam, né, que Jesus precisa de defesa, precisa de um advogado, que a espiritualidade de luz precisa de defesas, sabe? Eu vou defender, eu defendo, eu defendo, Jesus quer que me perdoe, mas o Chico Xavier, ele não foi um fariseu, mas o Manuel, o Emmanuel era isso. Gente, eles não precisam. Quem precisa de defesa somos nós. Quem precisa de socorro somos nós. Chico Xavier, Kardec, espiritualidade de luz, eles não estão nem aí com defesa. Quem somos nós para advogar, ser advogado deles, meu Deus? É Mas verdade. eu acho que ainda tem muito disso.
em todas as religiões, estou falando da nossa própria. É o ato de querer defender um, um ser espiritual, um anjo, o Deus. Você concorda? Sim, concordo. A gente até comentou sobre isso, né? Acho que na semana passada, retrasada. Sim, é verdade, Ana. A gente perde muito tempo com essas questões pequenas, né? Quando a gente deveria, na verdade, pegar os ensinamentos do Cristo, todo o seu exemplo, né? Sua vivência e trazer para a nossa vivência. Mas a gente é muito apegado ainda aos ritos, aos dogmas, né? Tem muito espírita que acha que assistir palestra, tomar passe, beber água fluidificada já cumpriu, né? Assim como tem muito católico que acha que ir à missa todo domingo, rezar o terço, já cumpriu, né? E assim vai, né? Toda religião tem lá os seus rituais, que tudo bem, se você tá ali dentro daquele segmento religioso, se tem um ritual que foi estabelecido, se você acredita neles, não tem problema você seguir, mas não achar que isso é a espiritualidade, que isso é ser cristão, né? Ó, a Eliane colocou aqui, ó, nossas crenças não fazem de nós. Tô lendo aqui, para quem está assistindo a gravação, eu tô lendo aqui o que a Eliane colocou aqui no chat agora. Nossas crenças não fazem de nós pessoas melhores, mas nossas atitudes sim. É exatamente isso, né? Não é defender, é seguir. A Eliane ainda coloca, ó, não é defender, é seguir os passos de Jesus. Com certeza, Jesus ficará muito feliz, exatamente. Não é defender, mas seguir os passos dele, né? Foi como uma passagem lindíssima de Gandhi, né? Que todo mundo conhece. Quem não conhece, vale a pena pegar o filme para ver, que tem retratado no filme dele essa passagem, aonde os soldados estão batendo neles e nele também. E aí ele levanta, eles se levantam, e aí eles fazem uma fila, né? É até curioso, eles fazem uma fila, e até tem uma parte assim onde as mulheres ficaram com gás e com todo o material para fazer curativo, né? Porque eles se levantaram e os soldados batiam nele, se levantaram, os soldados batiam nele. Até a hora que o soldado foi e perguntou para Gandhi, né? Quem tinha ensinado a ele a ser covarde assim? Aí ele falou: quem me ensinou a amar foi esse que está pendurado no seu pescoço. Que era Jesus, né? O soldado tinha um crucifixo de Jesus, ou seja, quem tava sendo. E Gandhi não era cristão, Gandhi era hindu, né? Quem estava sendo mais cristão naquele momento? Quem estava carregando a religião no pescoço ou quem estava ali em postura de paz, de amor, né? De resistência pela paz, né? É isso. Ricardo, boa noite, meu querido. Chegou aqui, botou aqui no chat. Boa noite a todos, boa noite. Então, sim, Ana, concordo plenamente com você. São esses e outros tantos caprichos religiosos, e Saulo está aqui, né? Despertando. Já tinha inteligente que é, a gente também não cansa de falar sobre isso, já tinha percebido ali naquele pouco contato com algumas anotações de Levi, né, de Mateus, ele já tinha percebido a grandiosidade daquela mensagem do Cristo. Ver o Cristo para ele já foi uma grande mensagem, né? Ele vê o Cristo aparecer na frente dele já foi uma grande mensagem para ele, né? Então, ele estava ali falando, gente, a gente precisa abrir os olhos para isso. Isso é muito mais do que a gente tem feito até hoje. Isso é muito mais do que a gente tem professado até hoje. Tem uma coisa muito mais grandiosa por trás disso. E a gente ainda aqui nesse estágio que a gente está, a gente também não despertou para a grandiosidade que a vida, a nossa verdadeira vida espiritual. A gente aqui encarnado, a gente ainda está muito de olhos fechados, né, na matéria. A gente não despertou para a grandiosidade que é a vida do espírito.
Então, é como se Saulo aparecesse para a gente hoje e falasse assim: despertem, porque essa vida que vocês estão não é a verdadeira. Deixem de lado esses dogmas, esses ritos, há uma coisa muito grandiosa, maior e gigantesca, que vocês estão com a chave na mão, que para a gente é a nossa doutrina espírita, mas vocês ainda não conseguiram abrir a porta e entrar por completo nisso. Porque se a gente tivesse conseguido, a gente já tinha se conseguido se tornar o bom espírita, né? Ou o homem de bem. Deixa eu ver se o André tá aí. Tá muito quietinho. Amiguinho, faz um comentário aí. Ah, ele tá aqui. Não, mas Paulo falou isso em Efésios. Desperta, tu que Ai, dormes, e levanta-te entre os mortos, e Cristo te esclarecerá. Ele falou isso há dois ele mil anos botou, o atrás. André botou aqui no chat. Para quem não tá vendo, ele colocou aqui exatamente essa fala, né, amiguinho? É, tá em Efésios. Mas eu Desperta. concordo com tudo que foi dito, que a Ana falou também, que a melhor defesa é viver de acordo com aquilo que a gente acredita, não as palavras. Enquanto vocês falavam, eu fiquei lembrando daquele capítulo do Boa Nova, em que eles foram para Nazaré. E os apóstolos começaram a querer defender Jesus. Tipo, não, não, vamos embora. Tipo assim, e ele traz algumas recomendações acerca disso, sabe? Que não precisa ficar brigando, enfim, né? Eu acho que às vezes a gente tá querendo defender mais para convencer a nós mesmos do que ao outro. Não sei, parece, não sei. Ou se é uma vaidade, não sei o que que é isso. Ou é falta de caridade mesmo, por causa que quando a gente violenta a consciência do outro, querendo impor, né, através da imposição, uma verdade, né? Enfim. E a gente já cometeu muito esse equívoco, né? Em outras encarnações, querendo impor nossa fé, em nome do Cristo, a gente matava, mandava pra fogueira quem pensasse diferente, né? Enfim. E eu concordo com o que a Elaine falou também, que a fé que Paulo ia começar agora não é uma fé totalmente diferente, tanto é que ele se baseava ainda na lei, nos profetas, né? Enfim. Mas era isso que estavam mesmo. Ah, obrigada, amiguinho. Bom, e aí ele continua, né? Uma chuva de impropérios cortou-lhe repentinamente a palavra. Covarde, blasfemo, cão do caminho, fora o traidor de Moisés. Começaram a gritar. E aí a gritaria se estabeleceu ali. É... Eita, pulei mais de um. Os apodos partiam de todos os lados. Os mais afeiçoados ao ex-rabino, que se inclinavam a supô-lo vítima de graves perturbações mentais, entraram em conflito com os fariseus mais rudes e rigorosos. Sabe? Começaram a brigar entre eles, né? Começaram a discutir entre eles. Hum, Algumas bengalas foram atiradas à tribuna com extrema violência. Os grupos que se haviam atracado em luta. Olha só, os grupos que se haviam atracado em luta espalhavam forte celeuma na sinagoga, percebendo o orador que se encontravam na eminência de irreparáveis desastres. Foi quando um dos levitas mais idosos assomou ao grande estrado. Alguém um pouco mais de equilíbrio ali levantou, né? Falou: opa, vou organizar isso aqui. Levantando a voz com toda a energia de que era capaz e rogando aos presentes acompanhá-lo na recitação de um dos salmos de Davi. Ou seja, o que que aconteceu? Um dos levitas que estavam ali vendo essa confusão toda dentro da sinagoga, né, falou: vou começar a cantar aqui, recitar o salmo. Eles recitavam em ritmo, né, ritmado, cantado. Vou começar a recitar aqui para acalmar os corações, né? Não diz aqui qual foi o salmo, mas ele começou a cantar. Engraçado que quando eu li esse trechinho aqui, eu me lembrei que quando eu fazia evangelização espírita, evangelização infantil, às vezes eu cheguei a ser evangelizadora numa sala. Foi minha grande prova de fogo como evangelizadora. É,
nessa casa espírita, eu fui evangelizadora por mais de 10 anos lá. E aí era o seguinte, tinha as salas, cada sala dividida pelas idades. Só que as salas não comportavam todas as crianças. E aí, o que que eles fizeram para as crianças não ficar, que não conseguiram se matricular nas salas? O que que eles fizeram para as crianças não ficarem de fora? Tinha uma sala grande lá, e aí eles colocaram as crianças que sobraram naquela sala e colocaram quem lá? Titi e Elaine para evangelizar crianças de 3 a 14 anos, todas misturadas numa única sala. Era uma loucura. De vez em quando aparecia alguém para me ajudar, mas a pessoa não ficava mais que um mês e ia embora. E aí, por que que eu estou falando isso? Que eu me lembrei que eu tentava dividir as tarefas, né, pelas idades, as mesas e tal, me dava lá, quebrava minha cabeça lá. E aí, na hora que eu dava as tarefinhas para fazer, as crianças começavam calmas, né? Porque tinham vindo do passe, tinham vindo da historinha, que elas estavam prestando atenção. Então, elas começavam ali pintar, colar e tal, calminha. Mas daqui a pouco começava a agitação. Começava a agitação, começava a agitação. E como que eu fazia para chamar elas de novo para calma? Eu começava a cantar. E aí eu me lembrei dessa. Eu a cantar, e lógico que tem que ser uma música que elas conhecem, né? Para elas se envolverem com o canto. Quando eu começava a cantar, parava o burburinho, parava o falatório e elas começavam a cantar junto. E aí, aos poucos, eu ia baixando o ritmo da música e aí elas iam acalmando de novo até eu conseguir falar. Era uma atitude minha para crianças que ali estavam, né? E aqui é uma atitude desse levita aqui para aquelas crianças que ali estavam também, né? Assim como nós também somos crianças espirituais, né? E às vezes berramos e esperneamos como crianças. Mas enfim, foi quando um dos levitas mais idosos assomou ao grande estrado, ou sobra, subiu ali no palquinho, né, que a gente chama de parquet, subiu ali no palco, levantando a voz com toda a energia de que era capaz e rogando aos presentes acompanhá-lo na recitação de um dos salmos de Davi. O convite foi aceito por todos. Os mais exaltados repetiram a prece, tomados de vergonha. Então, eles viram, né? Tiveram ali um puxão de orelha através desse comportamento e perceberam que eles estavam se exaltando além da conta. Saulo acompanhava a cena com profundo interesse. Terminada a oração, disse o sacerdote com ênfase irritante. Aqui é outro sacerdote, tá? Porque levita e sacerdote estava comentando com o André. São funções diferentes, então não era a mesma pessoa. Não é a mesma pessoa que começou a cantar o cântico que vai falar agora, tá? Porque os levitas, eles tinham era uma divisão de funções, né, e de cargos, assim pode dizer, dentro do templo, né? E aqui eles estão na sinagoga, mas os sacerdotes tinham uma posição e função, e os levitas tinham outra função. Então, aqui, sacerdote e levita não é a mesma coisa. Então, essa pessoa que vai falar aqui agora é outra pessoa diferente do levita que começou a proclamar o Salmo de Davi. Disse o sacerdote com ênfase irritante: Lamentemos este episódio, mas evitemos a confusão que em nada aproveita. Até ontem, Saulo de Tarso honrava as nossas fileiras como paradigma de triunfo. Hoje, sua palavra é para nós um galho de espinhos. Com um passado respeitável, esta atitude de agora só nos merece condenação, perjúrio, demência? Não o sabemos com certeza. O que que ele está falando aqui? Trocando em miúdos, o que que ele está falando? Olha, esse episódio foi lamentável, né? Era melhor que não tivesse acontecido. Porém,
Vocês conhecem Saulo de Tarso, todos nós aqui o conhecemos. Até ontem, ele era um grande representante, é, ele era um representante de grande triunfo, aqui para nós. E agora, de uma hora para outra, sem investigar, sem saber o que está acontecendo, a gente vai tratá-lo dessa forma? Calma aí, né? Não sabemos com certeza o que aconteceu. Outro fora o tribuno e apedrejá-lo-íamos sem patanejar. Ele fala, se fosse outra pessoa aqui falando nesse momento, a gente podia apedrejar sem pensar duas vezes. Mas Saulo não. Saulo a gente conhece. É... Ah, sempre. Mas com o antigo colega, os processos devem ser outros. Se ele está doente, só merece compaixão. Se for traidor, só poderá merecer absoluto desprezo. Que Jerusalém o julgue como seu embaixador. Quanto a nós, encerremos as pregações da sinagoga e recolhemos-nos à paz dos fiéis cumpridores da lei. Ou seja, se ele está errado, eu estou travando, né? Se ele está errado no que ele está falando, se ele está negando a lei, ou se ele está doente, deixem que lá em Jerusalém cuidem disso. Aqui vamos nos recolher em paz, cumprindo nós o nosso dever, o dever que a gente acha que tem que ser cumprido. Trocando em miúdos, foi isso aqui que esse sacerdote falou. E muito acertadamente, né, chamou ali aqueles que estavam exaltados, controlou a situação e mandou todo mundo para casa. Vamos lá. O ex-rabino suportou a increpação com grande serenidade a lhe transparecer dos olhos. Saulo ficou parado, né, ouvindo e vendo tudo aquilo que estava acontecendo. Intimamente, sentia-se ferido no seu amor próprio. Por quê, né? Paola, tá aí? Deixa eu ver. Tô aqui. Tá Eu aí, estava no Paola. telefone, mas estou aqui. Estou Tá ouvindo. bom, tá bom. Ó, Sempre que você fala, mas não é assim, eu acho que a gente precisa se ver nele, sabe? Quantas vezes a gente vê o nosso orgulho, a nossa vaidade, ou por outra, a gente não se acha no estudo de ontem, que a gente estava falando, quem és tu na fila do pão? Né? Para não se achar digno de fazer isso, ou aquilo outro. Tu está aqui fazendo seu trabalho, estudando, se curando. Quem sabe um dia você vai chegar lá alguém, mas hoje você está aqui fazendo seu tratamento. E não fode, não, porque é o teu tratamento. pois é. E ele ainda, né, Paola, não está completamente transformado, né? Aquilo que a gente gosta muito de falar e trazer também para nossa vivência, como você está falando. Ele se transformou rápido demais, mas esse rápido demais levou alguns anos, né? Sim, sim, verdade. Para a vida do espírito, né? A gente, quando pega um parâmetro da vida do espírito, o despertar dele e a luta dele, né, foi muito considerável. A gente Mas, leva quantas encarnações para evoluir? pois é. Mas ele aqui ainda estava oscilando, né? Lá e cá. A gente vai ver, ó, intimamente sentia-se ferido no seu amor próprio. Mas a Os... Elaine, Ah, mas desculpa eu cortar você. Quer continuar? Pode continuar. não, pode falar. Ah, não, eu estou aqui ainda pensando, né, que lá os outros companheiros lá queriam apedrejar, estavam praguejando, estavam fazendo tudo aquilo, né? E graças a Deus que aquele rabino lucidamente conseguiu harmonizar todos e fazer aquela prece, né, aquele evangelho e mandar todos para casa. Agora, voltando aqui no Saulo, ele ficou estarrecido, não é? Ele ficou por dentro, ele tá se sentindo intimamente ferido, né, no seu amor próprio. Por que será, não é?
Não será porque ele se viu naquela situação, sabe? Talvez não muito tempo atrás ele teria essa mesma reação se entrasse uma pessoa ali na sinagoga falando o que ele está falando? Ele se Ana, viu, sabe? Foi aquele ó, espelho. eu acho que não, sabe por quê? Ó, vamos caminhar mais um pouquinho no texto que vai ficar Vamos. claro. Ó, intimamente sentia-se ferido no seu amor próprio. Os remanescentes do homem velho exigiam revide e reparação imediata, ali mesmo, à vista de todos. Então, o que estava acontecendo? Ele ainda estava oscilando, né? Então, o orgulho, a vaidade ainda são presentes e fortes ali, embora ele já tenha conseguido domar um tanto esses sentimentos, né? Mas não é de uma hora para outra, como a Paola falou aqui agora. Então, o que que ele estava sentindo ali? Ele estava brigando com um homem velho dentro dele, é o lobo mau, né? E o lobo bom, né? O anjinho Mas eu bom e o acho que o anjinho que a mau que Ana tem, falou, tem lá dentro. O mal eu acho tá que o que a querendo Ana falou, revide. Fala, Paola. Fala. eu te cortando também, né? Porque a gente é dessas. Eu acho que o que a Ana falou diz respeito a, se fosse ele ouvindo isso tudo, como ele reagiria em outra E época, não foi agora. isso. Ele Não se viu agora. naquela posição, não agora. Então, ele se viu na própria posição que de outra hora ele estava ali. E é isso que eu quis dizer. Por isso que ele estava estarrecido. Meu Deus, eu também pratiquei tudo isso. Essa sou eu ontem. E ali oscilando. É isso mesmo, Paola. Você entendeu o que eu quis dizer. Às vezes eu não consigo, mas a Paola foi foi muito lá assinar a gema, conseguiu. Entendeu, Alane? Foi isso que eu quis dizer mesmo. A Paula entendeu. Aham. Entendi, eu entendi. E tem um. Pode ser. Ó, quis falar novamente, exigir a palavra, obrigar os companheiros a ouvi-lo, mas sentia-se presa de emoções incoercíveis que lhe infirmavam os ímpetos explosivos. Imóvel, notou que velhos afeiçoados de Damasco abandonavam o recinto calmamente, sem lhe fazer sequer uma ligeira saudação. Está começando a sentir os efeitos dessa sua nova caminhada, né? Uhum. É, sem lhe fazer sequer uma ligeira saudação. Observou também que os levitas de Sítium parecia entendê-lo através de um olhar de simpatia, ao mesmo tempo que Sadoc fixava-o com ironia e risinhos de triunfo. Era o repúdio que chegava. Então ele vai começar ali a aprender a lidar, né, com com esse primeiro sentimento que ele tá, né? De ser repudiado. Quer falar, André? Não é que ele estava acostumado antigamente, 3 dias É, antes, o André colocou aqui com no muito chat, tempo. outra época, igual a 3 dias antes. Não, que a Paola falou, em outra época, como se fosse muito tempo antes, depois, né? Mas, não, que eu comentei que antes todo mundo ouvia ele, todo mundo se curvava, ele nunca era contrariado, né? É uma criança que nunca foi contrariada. Aí, primeira contrariedade, né? Aí fica meio que melindrado, fica com orgulho ferido, né? Como é esse caso. Acontece isso de fato, né? Ele tá lá no ambiente natural dele, né? No púlpito da numa sinagoga, né? Onde estava acostumado nos últimos 30 anos 30 e poucos anos da sua vida a falar, a ser ouvido, a ser aplaudido, ser, enfim, nunca contrariado. Aí No pela primeira local de vez fala acontece. dele, né? Então, ele tá acostumado, né? Isso já aconteceu em um cenário parecido comigo. Não, não dessa forma, claro. Mas uma vez eu cresci num centro espírita, onde eu fazia de tudo, onde todo mundo me conhecia, tal, onde eu era admirado, etc. E esse centro fechou. Aí eu fui para outro centro, aí meio que eu me senti meio com esse orgulho meio ferido, por causa que nesse novo centro ninguém me conhecia, não era admirado, não era. Enfim. Aí eu me lembrei um pouco dessa posição aqui de Saulo, né? Apesar que aqui o cenário é um pouco diferente, né? Que
outra questão, né? Mas também gostei É, eu O também gostei da cenário é de. reflexão. Opa, deixa eu falar. Fala, amiga, fala, fala. Não, eu gosto também da reflexão da Paola e da Ana, né? Se fosse ao Aham, contrário, com certeza ele seria, nossa, ele seria o primeiro a pegar a pedra, o primeiro a esbravejar. Não queria nem saber se fosse ao contrário, se fosse Sadoc que tinha se convertido, Paulo ia querer esbravejar, não ia ter nem mínimo de, de piedade do seu amigo, enfim. Graças a Deus teve esses amigos aqui que talvez fosse inspirado, né, a falar, não, pá, pessoal, não é bem assim, vamos com calma, não é bem assim. Vai que ele tá doente, não vamos. Ele fez muito por nós, né? Então a gente não pode negar. Ele veio de um lugar distante, nesse sol a pino, né? Às vezes ele tá delirando, tá enfeitiçado por esses seguidores que também tá é. o Rabino, obsidiado, não Com, sei, né? com, o com, Rabino é bem claro, olha, o Rabino é bem claro aqui, o que lá entoou lá, né, o Cântico de Davi, ele falou, se É o fosse Levita. outra pessoa, lógico que a gente faria isso, fosse qualquer uma outra pessoa, sim, mas um irmão da casa, o nosso amigo, que nós já conhecemos, temos que dar um outro tratamento. Olha, tratando-se de olha Saulo, aí. né? Olha O, aí, se fosse qualquer outra pessoa, eles iam apedrejar, iam fazer exatamente o que É, era para ser feito. sim. Ana, E como não era você falou, rabino, não, viu? Ana, uma coisa que com certeza freou Saulo é justamente isso que você falou, é ele em compreender que se fosse outro ali, ele teria o mesmo comportamento. Fala, André. Não, não é Não, rabino, não, não é o rabino. André ia me corrigir, O que Sacerdote. sacerdote. levantou a oração foi o levita, mas depois o sacerdote. Rabino já era outra É. coisa, né? Foi o sacerdote. Mas a gente entendeu, mas só para, como É. tá Não, não, eu gravado, entendi também. anota o Eu rodapé preciso aqui. disso para que eu faça essa questão. Não, Eu é porque preciso a gente disso. aproveita para aprender também, que era o levita, o Lógico, sacerdote, o lógico. rabino, né? Enfim. Sim, é. Vamos lá. Aliás, quem não assistiu o estudo que o André fez aqui no Paulo Estevam, estudo complementar falando sobre tudo isso, vale a pena ir lá e Acho que foi o primeiro que assistir. a gente fez, né? Uma coisa assim, não é? O Foi- contexto. Acho. Aliás, está faltando um estudo complementar, né? Quanto tempo que a gente não faz? Vamos arrumar um tema aí Esse, para a gente nossa, fazer. eu vi esse estudo, eu não lembro, não. Eu vi esse estudo com vocês? Acho que viu. Eu acho que Aí sim, eu Ana. preciso ver de novo, então. Eu preciso O, voltar e ver de novo. Não, mas a olha, gente Ana. mostrou o templo, né? Mas olha, é muito complicado mesmo. Todos esses cargos, todas essas funções, entender as tribos, por que a divisão, por que cada cargo vem de qual tribo, por que que tem o nome de levita, por que que tem o nome por que que tem o sumo sacerdote, o sacerdote, por que que são de Arão. Isso é tudo não é fácil não. Tem que ler mais de Bem uma vez, né, complicado. para poder Uhum. compreender. É complicado, sim. Mas tem lá o nosso estudo. Quem não assistiu pode assistir para fixar. Com certeza eu vou E ver. Se eu vi, eu não lembro, eu vou ver novamente. eu acho que também tem um ar de decepção de Saulo. Decepção, eu digo assim, por causa que eu acho que ele achava que ia ser mais fácil a tarefa. Com certeza. Na cabeça dele ia chegar lá, ah, não, eu vou colocar argumentos lógicos, eles vão perceber, um mais um é igual a dois. Não, então tem lógica, né? Então, nossa, é mesmo, vamos pensar a respeito, né? Com certeza. Ele não achava, por mais que ele fosse esse que atacasse até poucos dias atrás, é, ele acho que não pensou que a tarefa fosse tão assim, né? Depois disso, ele vai começar a entender: ah, nossa, a tarefa do Cristo não é só eu de qualquer jeito ir pregando e simplesmente vai acontecer, né? Lembrando que ele mal conhecia o Evangelho, ele tinha ouvido falar, tinha acabado de copiar as anotações de Levi, talvez não tinha meditado profundamente, né? Mas, enfim. Não tinha nenhum cabedal, mas mesmo que se tivesse, né? Enfim. Então, acho que foi essa queda, essa segunda queda do cavalo, a primeira foi na Estrela da Damasco, agora essa segunda queda, né? Que machucou o seu orgulho, foi muito salutar, né? Essas quedas que nos colocam no nosso devido lugar, né? A gente sobe muito, a gente cai no alto do cavalo e tal, aí a vida vai lá, nos dá uma chacoalhada, a gente cai, e são muito salutares para te entender qual é o nosso local, né? Opa, eu não sou tudo isso que eu achava, né? Enfim. Porque se É não muito fosse assim, é capaz de ele ir para Jerusalém, vamos supor, se não tivesse sinagoga, ele voltava para Jerusalém, ia chegar no templo, ô pessoal, Jesus, não sei o quê,
Aí ia ser talvez pior, porque ele ia ser julgado pelo próprio Sinédrio, que talvez não teria tanta piedade quanto esses levitas, esse sacerdote, né? Então, enfim, foi tudo providencial, né? Mas o rapaz lá que que ele curou ele, que é o. Esqueci o nome dele. Avisou, Ananias. ó, Saulo, vai com calma. Ananias. Ananias. O Ananias André, avisou, ó, Saulo, vai com calma, tá. Aí Sadoc avisou, Saulo, vai, também não é assim, calma. Mas ele foi teimoso, tá bom, então é igual criança, tá bom, você quer colocar a dedo na tomada? Tá bom, coloca, vai lá. A espiritualidade acho que agiu assim, tipo assim, deve ter intuído, vai com calma, mas tá bom, você quer? isso que você falou agora, de que ele teve essa primeira experiência e esse primeiro despertar de que ele não está preparado na sinagoga de Damasco e não no templo em Jerusalém, eu adorei essa sua colocação. E você falou que isso pode ter sido uma providência, né? Primeiro, vamos explicar mais detalhadamente o que que essa fala significa. Significa o seguinte: o templo principal ficava em Jerusalém, né? E lá funcionava o Sinédrio, que era é, a instância máxima dos judeus, A como se Suprema Corte, fosse o o STF, nosso o STF. STF aqui, né? O Supremo Tribunal Federal, que julga em última instância, de regra, né? Porque tem algumas exceções, que julga de última instância os processos nos nossos tribunais. Pois bem, lá estão, teoricamente, né, os ministros que dão a última palavra. Esse era o sinédrio do Templo de Jerusalém, né? Que funcionava o tribunal de última instância dos judeus. Muito poderoso. Saulo não está em Jerusalém, então ele está longe desse templo, longe desse sinédrio. Ele está em Damasco, numa sinagoga. Todas as cidades tinham sinagogas, né? Com representantes não tão poderosos, né? Mas então, o que que André está falando que eu gostei muito do que ele falou? Se Saulo tivesse em Jerusalém e tivesse tido essa ideia fixa de vou proclamar o Cristo no templo e tivesse feito isso em Jerusalém, talvez já teria sido a primeira prisão dele, né? Mas ele tem essa ideia, que pode ter sido uma ideia providencial, né, da espiritualidade. Em que sentido? Ele vai se achar super poderoso porque ele tem o poder já tinha o poder da palavra como doutor da lei. Então, ele vai se achar super poderoso. Vamos mostrar para ele que esse poder que ele tinha era muito efêmero, muito pequeno, apesar da sua grandiosidade aos olhos dos homens poderosos, é muito pequeno perto do poder que ele vai precisar ter, que não tem nada a ver com cargo e função, mas tem a ver com com o seu verdadeiro entendimento das mensagens do Cristo. Vai ter a ver com o seu grande entendimento de que ele não vai defender Jesus nas sinagogas e no templo. Ele vai proclamar em nome do Cristo, mas não defendê-lo, que foi o que a gente estava falando antes, né? Muito bom, amigo, essa sua colocação, adorei. E E, concordo com e, você. e foi com essa lição que ele começou a entender que, tá bom, os judeus não aceitam a mensagem, tá bom, então eu vou lá pregar para os gentios. Também foi providencial, porque se não, talvez não fosse a negação primária assim, nessas primeiras instâncias, ele teria ficado igual os outros apóstolos, ficado mais entre eles, né? Enfim. Então, eu achei bem interessante essa Foi bem perspectiva. legal. A espiritualidade Ali, pode ter falado, vamos colocar ele para falar aqui na sinagoga de Damasco, para ele tomar logo esse sacode e despertar, né? Vamos melhor segurar aqui ele do que lá, aqui né? para ele não ir fazer besteira lá no templo em Jerusalém, onde Isso. está a cúpula poderosa dos judeus, né? Tanto é que Muito quando ele vai bom. pra Jerusalém, ele já vai mais mansinho, opa, né? Vai, tipo Já assim, vai ele mais vai lá de mansinho na mansinho. casa do caminho, vai de Ele mansinho. já vai começar a ficar mansinho com esse diálogo. Deixa eu ver que horas são. A gente não vai chegar nesse diálogo hoje. Mas em seguida, aqui, ele vai procurar Ananias, né? E com Hum, esse diálogo com Ananias, que tem uma frase aqui maravilhosa, que a gente vai falar muito sobre ela, já vou até colocar, ó.
Vou fazer uma coisa que normalmente eu não faço, mas já vou fazer aqui, Spoiler. colocar. Vou dar spoiler do Coloca o nosso spoiler. estudo para colocar essa frase para vocês verem. Olha só, essa última frase aqui, ó. É preciso morrer para o mundo para que o Cristo viva em nós. A Ana tá doidinha achando procurando onde que tá, né, Ana? Depois você Calma, Ana, a gente procura vai no chegar lá livro, já. Ana. Deu um spoiler grandão, ó. Caminhei isso É, tudo. porque, é que ela pulou. Eu Depois a pulei gente vai chegar lá. vários slides aqui para chegar nessa frase. Gente, essa frase é maravilhosa nesse trechinho aqui que a gente está lendo, né? Então, ele sai aqui da sinagoga e ele vai procurar Ananias, né? Triste demais, com o coração amargurado. E Ananias já dá essa noção para ele, já dá esse despertar para ele. Já dá esse despertar para ele. Vamos tentar ler só mais essa paginazinha aqui, ó. É, Acostumado a usar. Fala, André. não, é que eu só. É que a nossa querida Eliane colocou no chat. Ah, vamos ver o É, que a Helene colocou no chat. Lê aí, lê o que ela colocou. os levitas eram religiosos? Eram religiosos. Só que os sacerdotes tinham atribuições, os levitas tinham outras. Lembrando que ambos eram cargos que provinham de pai para filho. A diferença é que os sacerdotes eram daqueles que eram descendentes de Arão. Arão era o irmão de Moisés. E os levitas, os descendentes de Levi, né? Que era um dos filhos de Jacó, né? A diferença é que os levitas eram mais o serviço mais, mais Administrativo. mas pronto. Ambos atuavam bastante no templo, né? Os sacerdotes cuidavam mais do sacrifício e os levitas cuidavam da segurança, da música, da zeladoria, do templo. Em tese, só que os levitas, tinha os levitas que ficavam lá. Pelo que o ambiente ali do templo precioso tinha, estavam recitando, devia ser muito bonito, né? Aí tinha os levitas que tocavam lá aquele chifre lá, que eu esqueci o nome agora, o shofar, para chamar o povo. Tinha os levitas que cuidavam da segurança. Inclusive, provavelmente os guardas que prenderam Jesus, que eram os Era um guardas do levita. templo, eram levitas, né? Então, tinha esse serviço mais não tão religioso. É religioso, mas mais a parte material do templo e os sacerdotes era mais parte espiritual, né? De acender o incenso lá no Santo dos Santos, de fazer o sacrifício dos animais e blá blá blá, blá blá blá, né? Já o É, rabino, já que puxou aquele assunto, né? O rabino tinha mais a questão de interpretar, de ensinar, né? O, como o Saulo de Tarso, ele era um estudioso, né? Sacerdote, e não necessariamente era um rabino, né? O sacerdote podia só estar lá, lembrando que o turno tinha 24 turnos de sacerdote, então era tipo 7.000, 8.000 sacerdotes, eram bastantes. Então, pronto, cada semana do ano vai um grupo de sacerdotes para lá, né, pro templo e trabalhavam, né, enfim. Eles geralmente tinham outra ocupação, nenhum era religioso profissional, né, então eles passavam a maior parte do ano trabalhando na agricultura, por exemplo, e uma semana do ano eles iam lá pro templo atuar como sacerdote. Quem era assim? O pai de João Batista, por exemplo. Só para citar um exemplo. A gente sabe pelo grupo que ele pertencia, qual semana do ano que ele trabalhava no Templo de Jerusalém. Baseado nisso, muitos especulam, se essa é a semana que o anjo Gabriel anunciou a vinda de João Batista, então é isso, mais 9 meses, então João Batista talvez tenha nascido no mês tal, tem esse cálculo. Se Jesus nasceu quando, quando qual a mãe de João Batista, hoje tá me dando branco, né? Que não é Salomé, Isabel. é a Isabel. Se a Isabel. Isabel estava com 6 meses de gravidez, quando Maria ficou gestante de Jesus, então também o pessoal faz um calendário, né? Desculpa, ir para esse outro meandro, mas tinha toda uma organização lá, é muito bacana essa parte, né? Lembrando que esses levitas, aqui eles é dito no começo do trecho, né, que eles estavam de passagem, eram levitas, acho que ele é de Chipre, eu não lembro onde era, Sítio. né? De onde? Sítio. De Citium. Então, aparentemente, eles estavam ali de passagem, né? Tipo, de
talvez para conhecer, porque senão o Emmanuel não salientaria essa questão, né? Se eles fossem de próprio Damasco, né? Inclusive Damasco que hoje está enfrentando uma situação difícil, né? Porque não sei se vocês acompanharam lá ontem, teve uma invasão, hoje está tendo, enfim, o negócio está bem triste lá, né? Aproveitamos para orar por esses irmãos de Orar. Damasco e também É. por esses irmãos de Israel, do Irã, enfim, todas as localidades, né? Mas é basicamente isso. E eu acho que com relação a essa questão de ficar decorando, eu acho que é mais. É tiver pegando no estudo, né? Não precisa. Quando eu trago aqui no estudo, tal coisa, é difícil decorar, como a Elaine falou, eu concordo, é difícil. Mas quando eu estiver É, estudando assim, dia a com dia, Jesus costume, encontrou com o fariseu. Oi? conforme a gente vai estudando, é que a gente vai compreendendo, A gente vai pegando, né? vai Mas pegando. e vai do gosto. Eu particularmente gosto muito dessa parte do contexto histórico, cultural. Tem gente que não gosta tanto, prefere a parte mais dos ensinos. Tá bom, aí, tipo assim, É, aí não precisa se apegar tanto assim, como que era a estrutura do templo, por causa que isso não vai mudar muita coisa. Tipo assim, eu não vou me tornar uma pessoa melhor por saber qual era o sumo sacerdote da época de Jesus, como era a liturgia lá. Não é isso, né? Mas verdade. uma, uma cultura que não. Enfim, Implementando né? só Desculpa, Helene. Bem? uma vírgulazinha para terminar de responder a resposta da Eliane, para complementar só uma vírgulazinha na sua maravilhosa colocação, amigo. É, a vida dos judeus, ela era do dia que eles acordavam até a hora que eles dormiam, uma profissão de Ah, fé. sim. Né? Você perguntou assim, os levitas eram religiosos, né? O André explicou muito brilhantemente toda essa divisão e tal, né? Mas é importante isso. Eles não separavam, por exemplo, como a gente separa a nossa lei civil da nossa lei religiosa. Para eles era tudo uma coisa só. Eles eram muito mais religiosos da nossa visão de ser religioso do que a gente pensa. Porque eles vivenciavam o dia inteiro, todos os dias, a religião, né, amigo? Isso. Então, todos eles eram muito religiosos, né? Com funções diferentes, como o André muito bem colocou. Mas Ah, todos os judeus muito, muito, muito religiosos. Fala, amiguinho. Poderíamos dizer então que eles eram fanáticos, tinham um tipo de fanatismo? Depende, Ana. Por exemplo, Gamaliel. Gamaliel era um judeu, um rabã, né? Rabã, o André falou do rabino, que é aqueles que, que instruíam, eram os professores, e Rabã era um grande mestre, né? Gamaliel era um grande mestre, mas para mim ele não era fanático, ele era muito equilibrado. Porque o que que é o fanatismo, né? O fanatismo é você ser cego, professar exageradamente uma religião, cegamente aquilo, né? Sem dar espaço para a razão, sem dar espaço para o equilíbrio. O fanatismo para mim é isso, né? Então, não, eles não eram. Não, ó, tinham os que eram, né? Assim como tem os católicos que são, como tem os protestantes que são, como tem os espíritas que são, né? Mas nem eles não eram de uma forma geral, não. Eles só tinham uma espiritualidade. Aliás, essa característica dos judeus que está lá no caminho da luz, né? Essa conexão com Deus, essa noção viva de um Deus único, foi o, a herança que esse povo trouxe para a gente para nos ensinar, né? Justamente essa conexão com Deus, né? Então, eles eram muito religiosos e muito conectados à espiritualidade deles, né? Mas fanáticos aí, cada um era a sua maneira. Não o povo como um todo, o povo judeu como um todo. é claro que aí a gente poderia levantar. Ah, é uma religiosidade um pouco mais exterior do que a gente está habituado. Então, até hoje, os judeus mais ortodoxos, né? Eles fazem oração até para ir no banheiro, basicamente, para tudo, né? Tipo, tem oração, enfim. Isso é um fanatismo? Ah, não sei. Tipo assim, muçulmano tantas vezes por dia se volta para Meca e faz a oração, né? Enfim, é um ritual, mas é tipo você também entender que nem sempre essa
essa religiosidade puramente exterior, que era ainda muito vigente, e que ainda existe muito ainda nos nossos dias, nem necessariamente correspondia a uma transformação em espiritualidade, enfim, né? Enfim. E não é que, quando a gente fala que eles não tinham distinção, não é que eles viviam o dia inteiro no templo. O que a Elaine falou é que tudo eles colocavam Deus, colocavam oração em tudo, para comer, eles louvavam a Deus, agradecer a Deus, né? Tudo que, enfim, colocava Deus no como parte da vida Você fala cotidiana. exterior, você quer dizer, eles tinham ao momentos de oração para quase tudo no dia a dia deles, né, durante o dia. É, Mas eles não praticavam o que, tanto a oração, tanto, mas eles, na realidade, também não praticavam tudo. É porque era uma Exterior. oração mais decorada, então, tipo assim, tipo assim, é claro, devia ter com certeza aqueles que interiorizavam aquilo, enfim, né? Quando eu falo Estevão, por exemplo. religiosidade exterior, quando eu falo, Mesmo. pode ser no movimento espírita. Tem gente que vai no centro espírita a vida toda e não se modifica. Essa é uma pessoa que está vivendo só o movimento espírita, a religiosidade exterior, não se modifica. Mas tem pessoa É, que não vai traz para num dentro de centro. si, né? Uhum. Exato. Se a pessoa não colocar para dentro de si, vai virar uma religiosidade puramente exterior, com, eu vou locais, um movimento puramente exterior. Eu vou local tal, vou na sinagoga de sábado, vou fazer oração só com os lábios, tipo assim. Mas isso não modifica, isso não traz mudança íntima. Tem, claro, para as criaturas que estão começando a engatinhar nesse momento de religiosidade, é interessante, mas para a gente, o movimento, a doutrina espírita nos convida a algo mais. Tipo assim, não basta isso, não basta só ir no centro, não basta só fazer prece do Pai Nosso, não adianta só ler, é preciso aplicar, é preciso transformar essa religiosidade, esse movimento exterior, em algo, em uma finalidade que é essa transformação moral que te tanto prega na doutrina espírita, né? Muito bom, Muito muito bom. bem. Mores, vamos encerrar por hoje. Me- Semana que vem a gente me- continua nesse quadro. Fala, Mesmo porque o Andrezinho. Brito tá aqui hoje, então a gente não pode demorar. O Brito tem o estudo dele. Ainda tá fazendo, né? O estudo? Sim, sim, com E ele tá força. Tá, aqui né? presente hoje, depois de tanto tempo. Ó, a Eliane falou, tem pessoas que entram na doutrina e a doutrina não entra nelas, com Com certeza. certeza. Então, Vamos, ó, vamos então. Quem quer fazer a nossa prece? semana que vem começamos ainda. Era o repúdio que chegava. O André faz uma prece rapidinho quando ele precisa. André, vamos lá, meu irmão. Tá bom? Quando ele Ó, o Brito precisa, ele aí. sabe como fazer. Muito lindo. Vamos lá, André. Pai, muito obrigado por essa oportunidade bendita de estarmos aqui reunidos nessa grande família espiritual, nessa comunhão entre céu e terra, em torno desse livro. Como a nossa irmã Paola sempre diz, que possamos nos inspirar nos exemplos aqui trazidos, refletir em quais situações estamos sendo Paulo, sendo Saulo, que possamos trazer para nossas vidas esses comportamentos, essas reflexões, esses aprendizados, e que possamos sair daqui, Pai, muito melhores do que quando aqui chegamos. Que tenhamos uma ótima semana de muita luz, de muita paz, que assim seja, graças a Deus. Seja e até terça-feira que vem, graças Ana, a fiz Deus. rapidinho para Obrigada, você. Aí queridos. sim, pro Beijo a Brito, para todos. Obrigada a todos todos. nós. Obrigada, Boa Elaine. noite, Graças Obrigada, a obrigado. Deus, fica com querida. Deus. Um beijo.